Amados, a paz de Cristo seja contigo, vosso irmão em Cristo Gerson Souza. Quero ler um versículo para nossa meditação no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 1, o versículo de número 8, onde está escrito: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para não se contaminar. Pois é, queridos, o tema desse vídeo é a respeito consequências de nossas decisões. Toda decisão que nós tomamos, ela traz uma consequência. Essa consequência pode ser positiva ou negativa. E eu quero mostrar, meditar com você, algumas escolhas, algumas decisões que foram tomadas por homens e mulheres de Deus na palavra e que essas decisões trouxeram consequências positivas e negativas. Para que, baseado nestes exemplos, nós possamos refletir com mais cuidado todas as vezes que tivermos uma decisão para ser tomada. O primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo do profeta Jonas. Lá no livro de Jonas, o capítulo de número 1, principalmente, e no versículo 3, Jonas havia recebido uma ordem de Deus para uma determinada missão, e no versículo 3 diz que ele se levantou para fugir. Ele tomou uma decisão errada. Levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ou seja, Jonas escolheu não obedecer a Deus. Por causa daquilo, ele causou uma tempestade, provocou prejuízos muito grandes e ainda foi repreendido por uma pessoa que não servia a Deus. A decisão errada de Jonas levou ele a colher frutos negativos daquilo que ele havia resolvido. Temos que ter muito cuidado com aquilo que escolhemos. Outro exemplo que a palavra de Deus traz é o exemplo de Sansão. Lá no livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 3, Sansão pediu aos seus pais que fosse buscar uma mulher entre os filisteus. E os seus pais lhe repreenderam e disseram: meu filho, não há porventura mulher entre as filhas do teu povo para buscar uma mulher no meio daqueles incircuncisos? E ele respondeu: tomai ela, porque ela me agrada. Sansão toma uma decisão errada e, por causa de escolher seguir os desejos da sua carne, ele acabou sendo escravo, foi cego e acabou morto. A Bíblia fala em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5, a respeito da escolha de Judas. Judas escolheu trair Jesus por algumas moedas de prata. E o resultado? Judas acabou se enforcando, ele praticou suicídio e colheu as consequências da sua escolha errada. O filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, onde narra essa parábola, do versículo 11 até o versículo 34, nós podemos ver ali, aquele jovem escolheu sair de sua casa no tempo e da forma errada. E não demorou muito para que ele colhesse os frutos, as consequências daquela escolha, quando começou a passar necessidade e não tinha nem mesmo o que se alimentar. Observe, queridos, nestes exemplos, Jonas, Sansão, Judas, o filho pródigo, observe que são situações em que eles poderiam ter decidido em fazer diferente. Mas, seja pela carne, seja pela influência, seja pela ganância, seja pela desobediência, tomaram caminhos que afastaram eles de Deus e, através das suas escolhas erradas, colheram consequências que, em alguns casos, levaram inclusive
à morte. Mas a Bíblia fala também de escolhas acertadas. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25, o escritor aos Hebreus fala do testemunho de Moisés, quando diz que, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés, ele preferiu, ele fez a sua escolha em sofrer com o povo de Deus. E quais foram os benefícios que Moisés ele colheu? Só o privilégio de conduzir o povo de Deus na saída do Egito, atravessar o Mar Vermelho e figurar na galeria dos heróis da fé são alguns dos inúmeros benefícios, bênçãos que Moisés ele recebeu. Outro exemplo também é o de Abraão. Mas o escritor aos Hebreus faz referência a Abraão no capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, quando diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Que maravilha, não é, queridos? Abraão escolheu obedecer a Deus mesmo sem saber para onde ia. E o resultado? Deus fez dele pai de uma grande nação. Que maravilha! Uma escolha acertada, obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde ia, mas ele sabia que se Deus estava dirigindo, era a vitória na certa. Outro exemplo é o exemplo do nosso querido irmão José, que ali no capítulo 39 conta a história, e no versículo 9 nós vemos José dando prova da sua fidelidade a Deus e ao seu Senhor, ao qual ele servia, onde ele diz assim, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa o meu Senhor me vedou senão a ti. Palavras de José, a mulher de Potifar, E ele conclui, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele poderia tomar um outro caminho? Com certeza. Ele poderia fazer uma outra escolha? Sem sombra de dúvida. Mas ele sabia que as suas escolhas iriam colocar ele no caminho das consequências, positivas ou negativas. Ele negou aquele momento de prazer, ele rejeitou aquela situação para poder lá na frente ser honrado e abençoado de uma forma extraordinária pelo próprio Deus. E para concluir, temos o exemplo também de Eliezer, servo de Abraão, que recebeu uma ordem de Abraão para buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E quando ele foi fazer essa viagem, lá no capítulo 24 de Gênesis, versículos 12 a 14, ele faz uma oração a Deus. Ele primeiro ele coloca diante de Deus aquela situação e pede a Deus que o dirija. Ele quis que Deus o guiasse naquela decisão. Esse exemplo de Eliezer é um dos exemplos que nós podemos copiar para a nossa vida diária. Eliezer, ele fez uma boa escolha porque ele submeteu a sua escolha à direção de Deus. Então, quando eu e você deixamos que Deus nos dirija e procuramos buscar ter essa sensibilidade espiritual para entender a direção de Deus para a nossa vida, porque Deus sempre quer o melhor para nós, nós acabamos tendo resultados extraordinariamente felizes e abençoados. Então, queridos, vamos pedir a Deus a graça e vamos fazer escolhas acertadas. Entenda, Deus ele coopera conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Você não pode tomar suas próprias decisões porque entende que assim é melhor, mas deve sempre submetê-las à direção de Deus. E Deus, que tem o melhor para mim e para você, ele vai nos abençoar e nos ajudar a escolhermos bem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.